Sejam muito bem-vindos ao Líderes de E-Commerce, o podcast do Com Educação. Eu sou o Maurício Guimarães, sou diretor comercial no Com Educação e também criador da metodologia Sexy Business. A metodologia Sexy Business é a metodologia que usa a psicologia e a neurociência para ativar marcas, inclusive até as marcas pessoais, né? E as empresas. A galera não... tem muita gente que tem dúvida, né, produção? O pessoal chega e me pergunta, mas o que é o Sexy Business? É só me mandar um direct que eu explico para vocês. Mas sem muitas delongas, porque realmente hoje eu estou muito empolgado, hoje eu estou animado para conversar com dois caras incríveis, vão fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu sempre falo, podcast é para transformar vidas, e de fato o Com Educação transforma vidas, pelo menos é o que a gente tenta trazer sempre dentro dos nossos conteúdos. Eu vou apresentar um cara que está aqui à minha esquerda, que é o doutor, e eu falo, e já é chique, né? Já é chique demais. O doutor Anderson Moura, que é advogado, contador e especialista em reforma tributária. Anderson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Como é que você está? Quero agradecer aqui toda a diretoria da Com. É um projeto maravilhoso, o Com Educação. Eu estou aqui mais uma vez, né, participando aqui dessa roda de bate-papo. Vamos lá tratar as coisas como elas devem ser vistas pelo público aí. Muito bom, Anderson. Muito obrigado pela presença mais uma vez. É uma honra poder contar com você aqui. E eu também vou apresentar um outro cara que eu admiro demais, que eu conheci não faz muito tempo, faz eu acho que uns 3, 4, 5 anos mais ou menos que eu conheci esse cara, e me chamou muito atenção aquilo que ele já fez dentro do mercado, mas eu também vou falar o nome deles para vocês conseguirem já entender um pouco do conteúdo desse cara. Odair Coelho, ele é consultor de e-commerce e marketplace e é especialista no segmento de auto parts, automotivo. Oda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Maurício, o convite aí da Com aí para estar aqui dividindo o conhecimento. Nós nos conhecemos só há 5, eu estou há mais de 10 no e-commerce, então ficou 5 anos numa lacuna, mas tudo bem. A gente corre atrás e coloca esse tempo perdido aí. Boa. Tá bom, muito obrigado aí. Acho que hoje vai dar uma boa aqui, hein? Vamos falar um pouquinho daquele ponto que é sempre... meio espinhoso, né? Meio espinhoso, que é... Quais os impostos para eu poder precificar? Tá indo bem? Eu fiz direito? É um assunto bom, hein? Já começou provocando. Já começou na provocação, é. O Oda já começou... Pá! Já veio direto ao ponto. Já foi direto ao ponto. Gente, eu acho que... Oda, muito obrigado pela presença. Eu fico muito feliz de realmente você ter aceitado participar do podcast do Líderes de E-Commerce. Esse assunto, gente, é muito... Eu sempre falo, é um assunto meio espinhoso, porque... Quando eu falo de tributação, geralmente quando a gente está dentro do mercado de e-commerce, a galera fala de marketing, né? Sempre fala de redes sociais, sempre fala de plataforma, sempre fala... Só que quando a gente fala de tributação, quando a gente fala da área jurídica, quando a gente fala da área de precificação, markup, tudo que a gente tem no back é um pouco mais complexo e a galera não quer ouvir, né? Então eu acho que essa discussão é muito importante, até porque semana passada a gente fez, né, Anderson, uma masterclass dentro da comunidade, o Oda até participou, fez algumas perguntas relevantes. O regime, a nova... Como é que é, Anderson? A nova maneira de se tributar, né? A reforma tributária. A reforma tributária. Exato. Ela traz hoje um novo panorama para as empresas e para os empresários. Eu estava conversando aqui com o Odair nos bastidores. Hoje, a minha grande meta, vamos dizer assim, para esse pessoal, Maurício, é tentar esclarecer a eles a importância do conhecimento, porque muitos empresários estão acreditando fielmente que todo esse arcabouço gerado pelo governo não vai ser implementado. E se for implementado, não vai gerar os impactos que a comunidade tributária está trazendo. Então isso está gerando o quê na galera? Uma omissão, uma despreocupação, ou o que é ainda pior, esse é problema do meu contador. E eu tenho dito para as salas de aulas, eu tenho dito para as palestras, eu tenho dito para a galera do Conselho de Contabilidade do qual eu faço parte, que esse assunto ele não vai ser resolvido pelo contador. Ele vai ter que ser resolvido a 4 mãos, contador e cliente. Se não houver um envolvimento total desses dois
personagens, com certeza haverão muitos problemas para a empresa e para a contabilidade. A galera vai perder dinheiro, Anderson? Vai perder dinheiro e, olha, eu chego a arriscar que vai perder negócios. Vai perder negócios? Não, e a gente sabe que hoje em dia a gente vive de negócio. Eu sempre digo, vamos viver bem. Eu sempre falo, né? Nessa ordem, né? Família, saúde, né? Saúde, família e negócios. Uhum. Então, eu primeiro sempre priorizo a minha saúde, porque realmente sem minha saúde eu não consigo ter nada. Depois a minha família. Então, eu faço questão sempre de agradecer a minha esposa. Beijo, B. Estou aqui mais uma vez representando a nossa família, minha filha, a Júlia, também. E depois os negócios. Os negócios são extremamente importantes, né? Pois é. E aí o Oda estava falando pra gente, Anderson, até na dúvida da Masterclass da semana passada, sobre 2 assuntos importantes que a gente... E até eu tô curiosão aqui. Tô curioso para saber. Que é a primeira sobre a questão do Simples Nacional e a questão da precificação. Como é que foi mesmo a pergunta que você fez, Oda, aquela vez? Exatamente. Um dos pontos que nós temos que olhar, e até no teu caso aí da tua especialidade, é abrir os olhos para quem está no Simples, o que vai fazer a partir do momento da reforma tributária. Mas há também uma outra mensagem que deve ser passada, é o seguinte: quem não está no Simples hoje, né? Como que vai repercutir isso para quem não está no Simples? Quer dizer, o que eu imagino que vai acontecer é que mais gente vai pagar impostos, vai ficar mais justa essa competição para quem está fora, para quem está no lucro real. E isso muda o jogo do mercado, né? Quando eu estava, algumas consultorias que eu fiz, e até dentro das empresas que eu passei, no marketplace que eu passei, eu recebia consultas de empresários falando: olha, eu estou fazendo o meu planejamento tributário que eu tenho 5, 8 contas no Simples, né? Como que esse cara vai fazer agora? Entendi, legal. E até indo para o início de uma consultoria, né? Se alguém vier me perguntar, pô, eu quero montar um negócio, o que eu vendo na internet? Eu falo: você já falou com o seu contábil fiscal, entendeu? Já chamou o seu planejamento aí financeiro, tributário, para poder enxergar isso? Por quê? Onde eu vou comprar, se eu vou importar, se eu vou comprar de nacional, se eu vou operar pelo Espírito Santo, por Santa Catarina e tal, tudo isso tem que ter um planejamento. Por quê? Isso incide diretamente na precificação, tá? Pode ter aí 2, 3, 4, 5 pontos de margem que faz a diferença para eu sobreviver ou para eu quebrar. Pois é. Odair, obrigado pela pergunta. Isso é bem interessante, Odair, porque aí a gente precisa, para criar um cenário de resposta, a gente vai precisar voltar algumas casinhas para construir aí um conceito de inteligência tributária. O que nós temos hoje dentro do mercado de e-commerce, né? Nós temos 2 tipos de jogadores. Aquele que está no modo de sobrevivência e aquele que está no modo de performance. Por que eu digo isso? Porque meu escritório de contabilidade é especializado em e-commerce. Então eu vejo lá muito empresário trabalhando no modo de sobrevivência. O que é isso, para especificar? É aquele profissional, é aquele empresário que em algum momento decidiu empreender, pegou aí um produto, investiu um dinheiro, muitas vezes, um dinheiro de recurso de uma rescisão de contrato, de recurso de um empréstimo que fez e resolveu arriscar, foi para o mercado de e-commerce. Então, nesse modelo de sobrevivência, que é muito dos caras que você pega para dar consultoria, esse cara ele está lá preocupado em performance, ele está lá preocupado em full de Mercado Livre, ele está lá preocupado em formas de vender Shopee e está tudo certo. Porque no modo de sobrevivência, eu vou fazer tudo o que for necessário para sobreviver. Alguém me jogou numa piscina, eu tenho que nadar, tenho que chegar do outro lado. Eu tenho que chegar do outro lado. E se ela tem 10 metros de profundidade, é só um detalhe. Então, esse modo de sobrevivência vai envolver o quê? O cara procurar um fornecedor, geralmente um chinês. Esse chinês vai dar ali algumas condições essas que muitas vezes envolve comprar sem a nota fiscal, envolve comprar com 1/3 de nota. Tudo isso vai variando o preço da aquisição do produto. E a gente bem sabe que no e-commerce, como você colocou, 1, 2, 3 pontos percentuais é a diferença entre você sair do modo de sobrevivência e ir para o modo de performance ou continuar no modo de sobrevivência. Então é da natureza que esse cara vai fazer o que dá para fazer. E está tudo certo. Acontece que o cenário agora ele começa a ter uma intervenção inesperada, que é a intervenção governamental. O que o governo fez?
aqui em 2025, não, antes, 2023, ele fez uma emenda à nossa Constituição. Nessa emenda à Constituição, o que ele colocou lá? Uma alteração que haveria no todo do olhar tributário do país para empresas do Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Então foi feita uma emenda à Constituição, emenda de número 132, lá em 2023. Essa emenda, Maurício, ela trouxe para o nosso cenário uma lei complementar. Essa lei ela foi outorgada agora em 2025, 16 de janeiro de 2025. Lei de número... lei 124... Não, 124... Não, 214, lei 214 de 2016, que fala sobre reforma tributária. Então, essa lei ela vem mudar esse cenário do cara que está lá no modo de sobrevivência. Por quê? Porque ela agora vai exigir que você, mesmo no modo de sobrevivência, você tenha que atuar de uma maneira mais organizada, tal qual o grande vendedor de e-commerce que já passou pelo Simples Nacional e escolheu, Odair, o lucro presumido ou o lucro real diante da tua operação. Então, quando essa lei ela vem trazer mudanças, o que acontece? Esse cara que está no modo de sobrevivência, que escolhe como parceiro, geralmente, não aquele que vai trazer performance, mas aquele que vai abarcar dentro do custo, e aí a gente fala de advogado, a gente fala de contador, a gente fala de sistema. Quando você está no modo de sobrevivência, você não pega o que você gostaria. Você pega aquilo que você pode pagar. Não é? É assim, a gente no modelo de sobrevivência para tudo na vida. Eu queria ter uma BMW, mas eu não consigo pagar a BMW, eu vou comprar um Uno, porque é o que eu consigo pagar e vai me resolver ali o meu dia a dia. É o modelo do MVP, né? O problema é ficar sempre no MVP. Quer dizer, a gente tem que olhar quais os riscos do negócio. O crescimento, ele gera uma dor, né? E ele tem que ter planejamento. Se começa a crescer, somente a crescer e não olhar planejamento, acontece o quê? Capota. Sim, pois é. E você capotar, como é que é? Os riscos de capotar são diversos, mas a hora que você capota do ponto de vista fiscal, é um risco danado. Bate na porta, leva teu carro, tua casa. Porque não tem como voltar mais, né? Não tem como voltar. Não, o governo, e aí o Anderson vai falar, pode falar melhor que isso, ele não perdoa. Você deve estar, é 20%, você passou do dia, é 20%. As multas são todas de 2%. Ele não quer que você atrase, ele quer que você tenha alguém trabalhando para ele no escritório, fazendo direito. E se alguém não fizer direito, você vai pagar. Essa conta chega. Sim. Vem a cartinha. Não vem nem de outra forma. Vem aquela cartinha, intimação, sei lá. Então, o risco de você não ter um planejamento tributário, não olhar isso de uma forma responsável, né? Depois que você já viu, eu consigo, eu já sei comprar, eu já sei vender. Estou fazendo do jeito certo, mas eu comi a sua fala. Bora lá. É mais ou menos isso mesmo. Aí é bem legal ter essa sua visão, porque o que acontece? O empresário ele inicia dessa maneira e está tudo certo. Só que aí o negócio dele, Maurício, começa a se desenvolver. Porque o comércio eletrônico hoje, se eu posso dizer algo que é superlativo nele, é a possibilidade de você sair de uma conta zerada e daqui a 2, 3 meses estar faturando 100, 150 mil nessa mesma conta. Porque depende de estratégia, depende de produto, depende de um monte de coisas que aí o Odair ele tem muito mais expertise para falar. O que nós observamos do ponto de vista tributário e fiscal é que, em algum momento, esse empresário ele precisa decidir profissionalizar a operação dele. E quando eu digo profissionalizar, não é colocar um monte de gente para tirar a margem de lucro, mas é começar a procurar profissionais que não estejam mais alocados naquele módulo da sobrevivência. E aí a gente olha para aquilo que eu domino, que é a contabilidade. No começo, pegar um contador generalista, pegar um contador que só vai apurar ali o que você vendeu e gerar o bloco de impostos para você pagar, tá tudo certo. Porque esse contador generalista, Odair, ele vai ter um custo muito mais em conta e é aquilo que você pode pagar. Só que chega um determinado momento que o empresário ele precisa pensar, poxa vida,
Eu vou continuar nessa caminhada ou eu vou começar o meu profissionalismo? Porque quando você pega um contador, que é aquele que você pode pagar, e você vai seguindo com ele, e o negócio vai melhorando, vai aumentando, pode ser que esse colega não tenha a preparação para te dar os resultados que uma empresa de e-commerce ela necessita. Por que eu digo isso? Porque na sua vasta maioria, os contadores vão aplicar regras do comércio local, do comércio de rua, do comércio com ponto específico para o e-commerce. Pode falar, Odair. Eu diria que não é nem... na verdade, o empresário ele nem vai atrás de um especialista de e-commerce, porque ele, quando contrata um contador, ele já tem uma confiança daquilo. E ele faz. Né? O primeiro ponto você tem generalistas que fazem, mas para você operar melhor e mitigar riscos, é importante falar que tem uma disciplina que é voltada só para e-commerce, e isso é diferente. E é o que a gente está fazendo aqui, está trazendo, abrindo os olhos pelo seguinte: um contador generalista ele vai te ajudar e tem bons profissionais, porém, até para performance ou para mitigar riscos, o ideal é a gente ter um especialista. Né? Talvez até aí o formato de serviço, uma consultoria num momento e depois vai, mas o importante tem uma forma de operar diferente. Né? O comércio ele é físico desde sempre. Né? O online é alguma coisa que mesmo estando aí com mais de 20 anos ainda é novo. E o governo também acha que isso é novo. Pô, isso aqui eu não enxergava. Como é que eu vou olhar? Como é que eu vou trazer isso? Como é que eu vou arrecadar em cima disso da forma correta? E isso aumenta, né? Quantas empresas surgem de e-commerce por dia? Né? Então começa lá aquela senhorinha com o pano de prato com o bordadinho, que essa tem autorização pelo correio, que para isso é que foi feito. Você não é um produto, você não é uma indústria, você é um autônomo, vai transportar pelo correio, está lá a autorização de transporte. Pô, mas aí eu abri uma ME, né? Uma MEI. Aí eu abri uma empresa no Simples, e aí como é que eu vou fazer? Em algum momento, quando eu quero crescer, eu preciso colocar mais, ou eu vou ver que eu vou chegar no limite do Simples, esse é o momento de chamar alguém especializado e falar, olha, esse é o meu cenário e outra, eu quero chegar aqui. Como que eu faço para chegar aqui? Quais são os passos? E aí é o que eu falo. Antes de comprar, antes de saber o que você vai comprar, de quem você vai comprar, chama o seu planejamento tributário fiscal. É porque os caras, na verdade, eles não sabem. Quando a gente... essa educação, ou seja, educar, que é o que o Anderson faz, né? Então, cada palestra que ele dá, é o que você faz em cada consultoria que você dá, é uma questão de educação. A gente não tem isso lá no ensino fundamental, a gente não tem isso no ensino médio. Então, quando o empreendedor, quando o cara vai botar uma loja virtual, o cara fala assim, eu vou começar a vender cueca. Aí ele pega e compra umas cuecas e começa a vender. E ele vai, como você falou, e é exatamente o que acontece. É a mesma coisa com relação ao planejamento financeiro. O brasileiro ele não tem isso da base, então ele não sabe o que está acontecendo. Então a questão tributária é exatamente isso, Oda. A gente não sabe. Eu, quando comecei, não sabia. Bulhufas também disso, você também. A gente não sabe. Então acho que o trabalho que você faz, dando a consultoria, você faz, Anderson, também dando a consultoria tributária, é extremamente necessária. O problema que eu vejo é os canais de divulgação. Então, por exemplo, o Anderson está num podcast trazendo esse conteúdo, divulgando esse conteúdo para que as pessoas se eduquem. Você também está fazendo isso. Aí a gente tem Google Ads, Meta Ads, a gente tem Masterclass, a gente tem a porra toda, entendeu? E isso começa desde do início, né? Em momento algum a gente vai enveredar para o lado da política, mas é aquela história. A palavra imposto, visto que a gente não percebe o que a gente recebe do imposto, ninguém quer pagar. Fala, ele é um peso, mas faz parte do jogo e eu não tenho... pode ser uma conversa que eu não quero conversar na sexta-feira após o trabalho, tal, que é uma conversa, não é um assunto interessante, não é um assunto gostoso, mas é aquela história, ele tem que estar na pauta. Eu tenho que pagar imposto. Eu tenho que pagar o certo. Esse é que é o ponto. Eu tenho que pagar imposto e eu tenho que pagar o certo, para não ter risco com o meu patrimônio lá na frente, né? E algum tipo até de investigação, ou efetivamente não pagar mais. Então, a gente vem da raiz, ninguém quer pagar imposto, está errado.
A gente tem que pagar o imposto, só que eu quero pagar o certo, eu quero pagar o justo. E gostaria que eu visse como que ele é aplicado. Mas esse é papo para um outro podcast. E aí eu sou meio curiosão com as coisas, né? O que acontece com o cabra que vai lá e faz sei lá, ele não... Que nem você explicou na semana passada, que agora as empresas terão que ter um nível de profissionalismo muito maior. Sim. Com relação a todos os... Porque hoje em dia tem gente que não tá nem aí, né? Sim, o pessoal vai lá, vamos que vamos Sim. fazendo o que acontece com o cabra se ele não tiver esse cuidado? Ele é preso, o governo pega o carro dele, pega a casa dele. Como é que funciona quando o cara não tem um planejamento tributário e o governo olha e fala assim, esse aqui tá fazendo bosta? O que acontece com esse cara? Se tocar a campainha às 8 horas da manhã. Essa é uma dúvida que eu tenho. Bom, até. Vamos lá. São dois saber. cenários aí, senhores. O primeiro cenário, que é o cenário da sonegação, que é quando eu estou fazendo as minhas relações comerciais mercantis e por um ou outro motivo eu não emito a nota. Então eu sonego essa informação para o governo, naturalmente não gera um imposto para mim. Esse tipo de atitude é crime contra a ordem tributária. Então eu estou agindo ciente do que estou fazendo, que é comprar aqui um produto e quando eu vendo eu uso os mecanismos do sistema para vender sem aquela nota fiscal. Isso é crime contra a ordem tributária e isso pode virar um processo penal. Porque você tira indevidamente um valor que seria para o governo, uma apropriação indébita. Ponto. O segundo é quando eu emito a nota, a contabilidade faz a apuração e gera o boleto para eu pagar. Isso não é sonegação fiscal, isso é simplesmente uma dívida tributária. Então você tem dois tipos aí dentro do e-commerce que você pode fazer. A gente vê dos dois tipos. O cliente que, porque está na zona de sobrevivência e alguns marketplaces permitem essa gestão da venda sem o documento fiscal válido, leva lá um documento de acompanhamento do produto, tal. Isso pode gerar para você um problema enorme, que é crime contra a ordem tributária. A depender de como isso seja julgado, isso pode virar um crime penal, pode virar um problema penal e você pode ir para a cadeia. Eu ia dizer isso. Top. Quando fala penal, é ir para cadeia mesmo. Por aí para cadeia. Eita. E o outro é quando tudo é feito certinho e você resolve não pagar o imposto. E aí você cria ali um débito tributário. Resultado do débito tributário, em algum momento, você vai ser executado por essa dívida e aí essa execução ela vai procurar bens. Primeiro financeiros, conta corrente e tal, da empresa, tentar tirar dinheiro seu. Dependendo de como o teu contador, olha só, isso é interessante, daí. Dependendo de como o teu contador montou a tua empresa, eu posso atacar, eu como fisco ataco o teu bem na empresa e o teu bem pessoal. Dependendo de como ele montar, eu só consigo atacar o bem da empresa. Então, até nisso, precisa de planejamento. É planejamento. Foi o que eu falei. Planejamento. Mas, então, só para entender. Então, dependendo de como o contador monta a empresa, o governo consegue ou não ir atrás dos seus bens pessoais. Olha aí, ó, gente. Olha que dica boa. Entendeu? Já falaram com o seu contador para saber, porque se você faz bosta aí no teu planejamento, de repente teu contador consegue te ajudar para não pegar as tuas coisas. Na verdade, Maurício Odair, o que hoje eu entendo e percebo é que há uma cultura muito, muito, muito disseminada da sonegação. Então, quando eu pego um cliente novo, Odair, o cliente diz o seguinte, cara, para que eu vou fazer planejamento? Porque eu não vou sobreviver dentro desse mundo, desse faroeste que é o e-commerce. Por quê? O cara que vende a mesma coisa que eu, se ele compra do chinês sem nota e ele vende pelo determinado marketplace que permite vender também sem nota, ele consegue fazer uma precificação menor do que se eu comprar com nota direitinho, importei, fiz todo o processo do invoice de importação, paguei impostos, estou vendendo, também estou pagando imposto, então o meu número de venda final vai ser maior, porque eu pago imposto na entrada, pago imposto na saída. Como é que eu vou competir, Maurício, com quem não está fazendo isso? Então criou-se uma condição, né, de que o melhor é todo mundo fazer igual, que é a sonegação. Então, quando nós sentamos aqui numa mesa para falar de planejamento tributário, o vendedor de e-commerce, principalmente aquele que está no modo de sobrevivência, ele coça a cabeça e fala, isso não vai ser aplicável para mim,
porque eu não consigo fazer isso. Primeiro, eu não consigo pagar um cara igual o Anderson, igual o Odair. Segundo, os meus concorrentes estão um pouco se lixando para isso. Eles estão sonegando na cara larga. De qualquer forma, se estão cometendo crime contra a ordem tributária ou criando passivo tributário, eles estão sonegando, eles não estão pagando imposto. Isso já gera um gap na precificação. E eu preciso do valor da venda diária para juntar e pagar meus boletos e custear minha vida. Então, na verdade, o que essa galera que está nessa condição precisa entender é que o governo resolveu intervir para meio que peneirar mesmo, para peneirar. Essa intervenção visa naturalmente melhorar a arrecadação de imposto. Poxa, Anderson, mas a arrecadação já é muito grande. Mas tem um monte de gente nesse mundo que a gente permuta aqui, não é, Odair, que faz a operação como se não houvesse nenhum tipo de legislação, como se não houvesse nenhuma possibilidade de condenação. E quanto mais isso fica atestado pelo cara que começou a operação dele, menos profissionalismo ele quer aplicar na operação. É que a turma vai meio que no oba-oba, né? Não sei. Você sente isso lá também? Exatamente. Muitas vezes eu recebo a pergunta, né, para começar, como é que é o teu serviço, etc. Olha, como que a gente compete nesse mercado onde está todo mundo sem pagar imposto e está mais baixo? Eu falo, olha, a gente vai trabalhar pelo modelo correto. Então, a gente tem que chamar o contador, falar para ele quais os tributos que estão aqui, e aí a gente pode trabalhar num planejamento fiscal, onde que eu posso ter um benefício tributário, por onde eu consigo importar melhor, entendeu? Sim. Se eu posso comprar lá direto do vendedor e ter uma transação direta, aí eu pago uma comissão para o representante, onde que eu consigo trabalhar da forma correta. Agora, começar a trabalhar de forma inadequada não é um caminho. A gente tem que acabar com essa questão de que o imposto ele como é que é ruim e eu não vou pagar. Gente, isso aí a gente discute em outro ponto. Tá lá, já veio a determinação que tem que colocar. Não é o Anderson que fica feliz de cobrar isso. Sim. Não é quem fez o programa para arrecadar ou para afunilar se você está pagando ou não está pagando. Alguém já colocou que aquela é a norma. A gente tem que discutir na mesa certa, no fórum certo, se aquela norma ela é justa ou ela não é justa. Mas está lá, eu tenho que aplicar. E eu tenho que saber como que aplicar melhor. E aí eu tenho que ganhar em cima dos outros que não fazem isso, usando essas questões dos benefícios fiscais, que são lugares onde você pode operar, que você tem todo o respaldo e o Estado, o município te deu alguma forma para poder fomentar emprego, para poder fomentar trabalho. Né? E não me venha me falar também que só a nota passeou, porque esse aí também não é o melhor caso para mim. Eu sei que alguns vão falar, mas como que esse cara consegue operar? Tem que operar. A gente sabe que quem está trabalhando abaixo, né, a hora que ele crescer, ele vai ter que se resolver, porque senão cada vez mais ele vai ver que o carro dele pode ser metade dele no dia seguinte. Né? Então a gente tem que olhar com consciência em cima disso. Né? Então vamos olhar para cima, olhar de como a gente opera melhor, com gente que pode trazer isso. E eu te falo que não é só na contabilidade, não. Até no que você falou, né, de sair do 0 para 100, 150, né, por vezes eu já escutei, mas se eu trouxer uns estagiários para operar meu e-commerce, eu falei, você vai ter resultado de estagiário. Sim. A cada dia a Shopee manda uma nova norma, o Mercado Livre manda é a questão do preço, é a questão do full, é a questão da promoção, eu vou travar isso, eu vou travar aquilo. Se a tua equipe não souber operar isso, jogar com a regra debaixo do braço, não vai dar certo. E aí tem que ter gente especializada em todos os lugares. O grande X dessa questão que o Odair levantou aqui, Maurício, tem que ver com sair de uma zona de conforto. Porque eu criei um cenário aqui em que às vezes você investe o dinheiro de um seguro, o dinheiro de uma rescisão de contrato. Economia durante anos também. E aí você começa a ver dinheiro, não é ganhar dinheiro. O e-commerce tem muito dessa armadilha. Você entra lá na conta, a conta está abarrotada de grana, mas você tem várias obrigações. E isso gera no mental do empresário novato que não se preparou para empresariar. Ele foi, deu um chute e a bola entrou no gol. Ele começa a avançar, ele não acredita, por conta do cenário
dos players que estão jogando junto com ele esse jogo, ele não acredita que há possibilidades de redução de precificação, de redução de imposto que se paga de forma legal. Por quê? Porque isso não é falado pelos gurus em TikTok e Instagram. Isso fica velado. Isso é acessado pelos grandes jogadores. Então, por quê? Porque os grandes jogadores sabem que em algum momento o governo vai atuar e vai tirar um monte desses caras do jogo. Então eles vão ali achando. Tem muito empresário de e-commerce hoje que está em modo de sobrevivência que não entende que essa caminhada de sonegação, de não emito nota, de quero montar uma equipe de estagiários e ter resultado de analistas, tudo isso é uma fórmula composta que vai resultar na falência do negócio. Porque, como eu vinha dizendo, o governo ele agora criou um mecanismo, ele vai começar a ser testado agora em 2026 e já começa a ser executado em 2027. E eu estou dizendo, dentro do mundo do e-commerce, que esse mecanismo é um filtro. Quem não conseguir se adaptar dentro desse filtro não vai ser filtrado e não vai passar para o outro lado. E esse filtro ele tem como principal fator de segregação aí da galera um cara chamado nota fiscal. E outra coisa, o governo também faz muita pressão em cima dos marketplaces. Então, ele vai em cima do Mercado Livre, vai em cima da Shopee e fala, olha, como é que você está admitindo quem faz desse jeito? Né? Entendeu? Então, não é só a pressão, ela vai vir para todos os lados. A gente está falando de arrecadação. E nisso o governo é muito bom e muito voraz. Ele quer arrecadar. Por isso é que a gente tem que saber jogar. Né? Eu acredito também que a gente tem uma desinformação, né, muito grande, falta de base para poder criar o e-commerce, para enxergar isso. E o que a gente está fazendo aqui é colocar isso para a luz. Ó. Você tem uma coisa que você precisa colocar no radar, que é como você vai operar daqui para frente. Pois é. E até falando essa questão do modo sobrevivência, eu já recebi muitos contatos de empresários, né, de empresários médios e tal, e até empresários de médio para grande, que quando bloqueia a conta dentro do marketplace, o cara quebra em uma semana. Simples assim. Ele não paga fornecedor, não tem produto, ele não consegue pagar, não consegue receber, não consegue pagar e não consegue vender. Ele vai embaixo. Aí tem que ir atrás de liminar e buscar tal, mas até conseguir desbloquear quando consegue, tá? Ele fica numa situação financeira péssima. É o que a gente está falando. Nós não sabemos como que o governo vai atuar. Se ele atuar na questão de bloquear ou mandar uma lista de CNPJ que não pode atuar dentro de um marketplace, com certeza a Shopee e o Mercado Livre vão falar, ok, veio do governo, eu vou atuar. Sim. Eu vou colocar. Porque às vezes o empresário ele acha que ele vai ter esse escudo que é o marketplace. E é muito pelo contrário. Porque o governo ele corresponsabiliza o marketplace. O marketplace não quer essa responsabilidade e joga para fora. Para você ter uma ideia daí disso que você está falando, é tão verdade que aqui no estado de São Paulo, de onde a gente está falando, o governo do estado ele está com uma operação chamada Nos Conformes. O que é essa operação? Ela não visa, Odair e Maurício, ela não visa fiscalizar nota, fiscalizar a operação, não. É só saber se a sua empresa está exatamente no endereço que consta lá nos registros da Fazenda do Estado. Então vai um fiscal lá, bate na sua porta, não é às 8 horas da manhã, ele bate umas 10, 10 e meia, e quer entrar para dar o check nos conformes. A empresa está aqui dentro. Se você, com medo, porque a desinformação gera o quê? Medo. E às vezes você está contratando, você está lá com uma equipe de operacional, uma equipe de ajuste da operação, o teu contador, um advogado, são generalistas e está tudo certo. Eu não estou criticando meus colegas. Eles têm que sobreviver. Está tudo certo. E aí você não foi informado que os e-commerce, as empresas de marketing digital, elas estão sofrendo esse tipo de análise. Por quê? Porque às vezes você tem 5, 6 CNPJs do Simples Nacional no mesmo barracão. Às vezes todos vendem o mesmo produto, ou uns vendem um produto lá de armarinho, o outro vende o produto de mercado pet, o outro vende o produto do mercado de autopeças, e você está no mesmo espaço. Um modelo de full commerce, né? Tudo certo. O que eu, fiscal, quero ver? Se está tudo nos conformes.
Aí você não abre a porta, porque você fica com medo. Você vê lá o brasão do governo do estado, tal, vieram me fiscalizar, eu estou comprando um monte sem nota aqui, vão pegar eu. Aí você não atende o fiscal. O fiscal vai embora, antes de dobrar a esquina, ele já dá um comando para a inteligência artificial para suspender a inscrição estadual Eu já vi de isso acontecer. todas as empresas que estão ali dentro. Eu já vi A acontecer. gente nem conversou sobre isso antes, né? E aí o que acontece? Enquanto eu não provar que as empresas estão nos conformes, eu contador, que tenho que ir lá dentro da Secretaria da Fazenda do Estado, mover um processo administrativo para poder provar que a empresa está nos conformes. Enquanto eu não provar, você vai ficando sem conseguir receber nota de compras, das compras que você faz e muito menos fazer vendas. Puta merda, não sabia disso. Imagina na véspera da Black. De uma nós Black também não- Friday. 11 do 11, 12 do 12. Umas datas duplas. Coisa. Meu Deus Eu do já vi céu. isso acontecer, não é... Não é história de contador não, aqui, não. Não é história. Nossa, eu não e sabia outra, disso. E outra, para quem trabalha em armazém com portaria, tem que colocar muito bem que a hora que o fiscal chegar, tem que deixar ele entrar. Tem que deixar ele entrar. Eu vou receber ele lá na portaria para saber o que ele quer e vou trazer ele dentro da minha Porque ele operação. vai olhar CNPJ por CNPJ dentro da operação. Porque se ele bateu lá e não entrou, ou ele não enxergou a tua empresa lá com a placa, com o número Sim, diretinho, ele bloqueia acontece, todo ele mundo. bloqueia. Puta, e aqueles centros de distribuição que é Exatamente. uma burocracia para entrar, como é que faz? Exatamente. Caceta. Quem está nesse centro de distribuição tem que, no mínimo, comunicar o gestor do centro de distribuição dessa questão. Sim. Não que ele não saiba, mas está sempre... Você entende a importância de um renovando a informação. consultor com esse conhecimento? O contador que sabe entrar dentro do sistema da Fazenda do Estado para poder fazer essa liberação o quanto antes. A importância de você, quando sai desse momento da sobrevivência e vai para o momento de performance, ter um advogado que seja especialista no mandado de segurança, que te dê a liberdade de continuar comercializando enquanto ele vai lá, porque essa atitude do fiscal é legal, está dentro da lei, mas é arbitrária, ele não pode proibir a sua venda só porque ele não enxergou, ele deveria fazer isso numa segunda ou numa terceira visita, que é o que a lei apregou, mas o fiscal na prática, ele está, com todo o respeito, cagando. Cagando e andando para E isso aí. ele vai e Pouco se bloqueia, fudendo. ele fica com raiva. Uma cliente minha aqui em Indaiatuba, ela saiu com o marido para ir para o banco. O fiscal chegou por volta de umas 2 horas da tarde. Quem estava lá? A equipe de estagiários dela, liderada pela filha de 18 anos, bocuda até o extremo. Na hora que ela viu que era um fiscal e ele pediu para entrar, ela começou a gritar. Isso está registrado na câmera de segurança dela. Começou a gritar com ele que ele não ia entrar, tal, bibibi. Ele não falou nada, o tiozinho. Não tinha um cafezinho para servir? não- Então pega uma água aqui, fica aqui Não, com a gente. Ele pegou, notificou e mandou. Ela tem 5 CNPJs lá. Todas as inscrições estaduais bloqueadas. E aí a pressão vem para quem? Para o contador. E aí, se o contador não souber bulhufas da operação nos conformes para os e-commerces, se o contador não souber bulhufas de como entra dentro do sistema do CIPAT para poder fazer a liberação, se a empresa não tiver um advogado à mão para ele já entrar com mandado de segurança na hora que isso acontece, para conseguir liberar em no máximo 48 horas, como é os nossos números lá no escritório, fica 1 semana. E dependendo da operação, 1 semana é a garantia de vida ou morte. Exatamente. Agora, esse ponto é importante. Rápido, eu vou colocar esse ponto rapidinho, Oda. Nossa, são tantas coisas, né? É muito legal. Esse ponto é muito... Isso que vocês falaram agora, gente, pelo amor de Deus, esse assunto, esses últimos 10 minutos, por favor, prestem bem atenção nesses últimos 10 minutos do que os meninos falaram, porque e realmente isso faz uma grande diferença. Isso que você falou agora, Anderson, da questão jurídica, de ter um advogado que... Eu nem comentei sobre a empresa, né? A empresa do Anderson é a Fibonacci,
né? É uma empresa especializada na parte contábil para e-commerces, mas também atua na área jurídica, não é, Anderson? Eu tenho um outro escritório que a gente só atende cliente de e-commerce, porque a gente entende que dentro do e-commerce nós vamos ter vários problemas do tipo jurídico, não só do ponto de vista tributário, mas como do ponto de vista de operação, como esse que eu estou falando, que vem de uma situação que está tudo regularizada, mas o teu porteiro não entende quem é que está chegando, fica com medo, não põe para dentro, e aí você toma esse problema na cabeça. E também os e-commerces têm muito problema, Maurício, com a relação patronal. Porque cada um está numa cidade do estado, cada cidade tem especificamente fugiu o nome agora, aqui Um ICMS? Não, eu estou falando de representação dos funcionários, um sindicato. Sindicato. Cada cidade tem um sindicato que emerge lá com um documento, né, de relação patronal e empregado. Então, salário que é pago hoje num galpão em São Paulo não é o mesmo que é pago num galpão lá em... eu tenho um cliente em Presidente Prudente, por exemplo, é diferente, porque o documento que o sindicato gera para equilibrar essas relações, para cada cidade é um. Então, nós não temos hoje um sindicato patronal geral. E aí, o que o dono do e-commerce faz? Ele decide ou trabalhar com o estagiário, que deveria trabalhar só 6 horas e almoçar 40 minutos. Aí o moleque está lá trabalhando dentro da operação 15 horas. Olha, eu acredito nos estagiários. Eu só acho que eles estão lá para aprender, e a gente gostaria de gente que trouxesse conhecimento para poder melhorar. Quando a gente fala em crescimento, vamos trazer conhecimento e vamos transferir também. Aprender, né? Vamos transferir também, mas a gente precisa de gente trazendo, como é que é, um inbound de conteúdo, né? Ou então eu contrato o cara e em fase experimental não registro ele. Deixo ele lá 3, 4 meses sem registro. Então, tudo isso, nós lá no escritório, a gente faz uma gestão do risco. Porque quando você está no modo de sobrevivência, você deve assumir riscos, está tudo certo. E esses riscos são muito maiores. Mas a partir do momento que você está performando, tua conta está vendendo ali espartanamente 200, 300 mil reais todo mês, opa, peraí, agora é hora de olhar para organizar esse negócio. E aí tem que pegar um consultor, para esse consultor olhar para outros marketplaces, porque às vezes a galera tá viciada lá no Shopee, e aí o Mercado Livre tem algumas outras condições. Aí a galera tá ali, Mercado Livre, Shopee, agora TikTok Shop, não olha para o Amazon. A Amazon fez uma boa, tá bem aí, a Amazon e a Magalu também tem algumas coisas. Né? Eu fiz uma imersão de Amazon essa semana passada, Odair. Impressionante como a Amazon, para a galera de e-commerce, Maurício, como a Amazon está entrando, ela resolveu embarcar na gestão Brasil com base na reforma tributária. Eu fiz uma imersão terça, quarta e quinta. A Amazon, para você que vende, já tem operação, a Amazon é interessante porque nesse momento a Amazon não está cobrando frete e não está cobrando taxa. Como assim? Não está cobrando frete? Para contas novas e para as contas que estavam inativas, ela está fazendo um formato de trazer com tarifas interessantes para quem está atuando no full, para quem está chegando. Está dando full direto. Vai querer brigar diretamente com o Shopee e Meli, é isso? Exatamente. Tem um gigante que está quieto aí, né? Vamos ver. E quem ganha com isso é o vendedor e o consumidor, né? É isso. Exatamente. Só que é o seguinte... O grande problema do Amazon é que você não consegue operacionalizar lá dentro o modo de sobrevivência. Não, exatamente. E tem uma coisa... Deixa eu falar uma coisa para você rapidinho antes que eu esqueça. A gente já está se encaminhando para o final. Oda, quero que você diga já. Porque eu já começo as nossas finalizações aqui, né? Como é que é? Clica aí no sininho, entendeu? Pede a parte 2, né? Assim, por mim, Nós nem falamos, Maurício, do Simples Nacional. Do Simples Nacional. Nós não falamos de autopartes, eu tô aqui, só a figura decorativa aqui. Imagina, é que eu queria ficar falando mais de 1 hora, mas a gente só tem 1 hora realmente para falar. Eu queria ficar muito mais tempo falando. Mas isso aí é legal porque a gente pode fazer mais. A gente faz outros. A gente fez aquele ler, a gente pode fazer outros. Para mim, eu acho que é importante agora, o seu último recado final, Oda, fala do autopartes, que para mim é extremamente importante. Qual seria a sua dica mais importante para aquele lojista que trabalha com autopartes, né? Realmente
que está performando assim, o que ele deveria fazer, o que ele tem que fazer para realmente ele performar corretamente dentro do mercado brasileiro hoje? Tá, vamos lá. A Autopartes é muito grande, tá? Então, se a gente olhar o Real Trends e olhar o Mercado Livre, a gente está com mais de 2 bi por mês. O que é o Real Trends para a turma? Real Trends é aquele programa que monitora as vendas do Mercado Livre por segmento. Então, você consegue enxergar o que o Mercado Livre está vendendo, qual o produto que mais performa, qual o preço ticket médio, qual o anúncio que está performando. Então, é um indicador de mercado do que está vendendo dentro do Mercado Livre. Ah, tá? Legal. Eu não sabia. Exatamente. Ele tem alguns concorrentes também, mas ele traz os números. Então, eu acompanho por lá, tá? Que é um número que o Mercado Livre divulga, que ele pode pegar, tem aí uma distorção, mas é um mercado que só dentro do Mercado Livre é mais de 2 bi por mês. Nossa, tá? é muita coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso que a gente está falando do online, que está em torno de 10%, dependendo do segmento. Então, pneus ele é um pouco mais forte, porque você tem uma compra, né, um item que ele é não complexo, um pneu, um som e etc. E você tem os itens mais complexos, que é uma sonda lambda, um sensor de alguma parte eletrônica que o consumidor normal acaba não conseguindo ver. Mas qualquer ponto percentual desse item vende. Então, você tem uma frota grande, antiga, que precisa de manutenção e essa manutenção precisa de peça nova, ok? Peça nova de fornecedores locais, desde a montadora, que vende através da concessionária, até das marcas independentes e marcas que vão lá buscar na China, na Índia tal, e trazem para cá. Tá? O que a gente tem de lição disso? Atuar em autopeças, você tem mercado. O que você tem que fazer é o básico que qualquer consultor falaria, o que você precisa ter um planejamento de negócios, né? Que é um planejamento tributário para saber como que eu compro melhor, saber se eu vou comprar de fornecedor local, se eu tenho caixa, entendeu? E tenho contato para comprar na China, entendeu? Para trazer isso direto, o quanto que isso pode me trazer de benefício para eu conseguir aquele 2, 3, 4 pontos a mais para eu poder colocar. Ou se eu vou trabalhar com distribuidores locais, se eu vou fazer cross-docking e tal. Então, é o planejamento do negócio. Mas a Autopartes é um grande segmento. É um segmento muito interessante. Então, vale a pena atuar e atue com responsabilidade. Acho que é o maior do MELI hoje, o Autopartes? Depende de como você depende de como você enxerga. Você tem Consumer Electronics, que é grande também, né, que tem aí tem tickets maiores, grandes, como geladeira, ar-condicionado, tal, que ele acaba sendo maior. Mas Autopartes, dentro do mercado, ele é um segmento que ele está muito consolidado e o Mercado Livre é líder nisso, né? Apostou nisso há muito tempo, faz um trabalho muito bom, só que agora tem gente no retrovisor chegando, né? E qual é a dica do consultor Odair que está atuando desde 1912 no mercado de e-commerce? Brincadeira, gente, que está há bastante tempo. Qual é a dica matadora para aquele cara que vende no Mercado Livre Autopartes, ele poder performar bem para 2026? Análise de dados e ver os segmentos que estão crescendo, né, e buscar a mercadoria direto. Acho que é um grande... Buscar direto na China, por exemplo? Buscar lá... Na China, por exemplo. Mas traga produto bom. Tem grandes marcas trazendo aí, sendo importadores, trazendo muitos bons produtos aí para a gente poder colocar. E a manutenção do carro, ela não serve só para o dono do carro. Serve para mim, que tem o carro zero, que todo lado ali, que se a manutenção do carro do lado não estiver boa, ele vai estar poluindo, ele pode até causar um acidente. Então, quando a gente fala de manutenção, é alguma coisa muito importante. É a vida de todos que está em jogo. Não só de quem está dentro do carro. Nossa, isso é um ponto extremamente importante. A gente não para para pensar. A gente não para para pensar, né, Anderson? Sim. A gente está sempre imerso nos negócios, falando sobre dinheiro, sobre performance, mas isso que você falou para mim foi extremamente importante, né, cara? E algo que o Odair falou também que é interessante para a galera, que quando ele fala buscar lá na origem, às vezes o pessoal pensa, é impossível importar. Não é não, hein? Hoje eu tenho a gente solução, tem containers, né? Tem solução. Você tem a solução? Eu tenho a solução. Aí, ó, vamos falar às mais vezes sobre a galera acha, eu vou ter que ter milhões na minha conta, e não é assim. Hoje já existem soluções
totalmente viáveis e possíveis. É que a galera, como eu estava dizendo no início, ela está condicionada a fazer as coisas do mesmo jeito, sem procurar alternativas. E tem alternativas locais, de marca própria. Quer dizer, a gente vai para uma gama assim, mas você tem alternativas locais, de marca própria também e tal. É questão de fazer um estudo e chegar na melhor forma que você tem como atuar. E relacionamento também é importante, né? De quem eu vou comprar, como que eu vou comprar, como que vai ser o meu canal de venda. O difícil é você ter... Eu acho que é que muita gente acha que vender na internet é muito simples e muito fácil, né? O clique, como é que é? Para quem faz o clique, sim, né? O antes e o depois, nem tanto. Nem tanto. Eu acho que... E muita gente fala da questão de custo. E a gente fala muito sobre isso também, né? A galera fala, mas eu quero comprar do chinês, mas eu não quero gastar muito dinheiro. Eu falo, cara... Você quer realmente ter um negócio, porque se você tem que saber que você vai fazer um investimento. E eu acho que o Anderson falou uma coisa que é um ponto muito importante. Existem profissionais e existem profissionais. Existem contabilidades e contabilidades, consultores e consultores. E se o cara realmente quer performar, se o cara realmente quer fazer a diferença, e não só para agora, porque tem muita gente que abre uma empresa, vende 2, 3 anos e depois fecha, e depois abre outra, enfim. Se você quer realmente manter o LTV, se você realmente quer continuar performando, eu sempre digo, no outro podcast que eu fiz aqui, Anderson, até comentei que tem uma lojista que falou assim para mim, Maurício, eu troquei a minha agência de mídia, troquei a minha agência de tráfego pago, porque eu perguntei para ela, mas por que você trocou? Ela, porque eu não estava vendendo. Aí eu falei para ela, mas quem disse que o tráfego pago vende? Não é o tráfego pago que vende, é a tua loja. A tua loja é o vendedor. O tráfego pago ele pode trazer público qualificado, ele não vende. Porque se você trouxer a pessoa que está pronta para comprar, tá certinho, não, eu vou entrar lá e vou comprar um farol do meu Astra. E ele entra na loja e o botão não está funcionando, você não vende porra nenhuma. E tem um outro ponto em autopartes também, que ela não é... Você comprar a peça para manutenção do seu carro, ele é o segundo dessabor do carro, sabe? A segunda coisa que é ruim. A primeira é pagar o IPVA, né? Porque você não sente diferença nenhuma. Pelo menos no amortecedor você fala, nossa, tinha um barulho, não tem mais. Você tá mais confortável, né? Não tá. Você não tem essa percepção, mas é o segundo. E não é nada emocional. Ninguém acorda na Black Friday e fala, nossa, agora eu vou comprar o meu sensor Lambda lá, a minha sonda Lambda. Não tem, eu não conheço. Se alguém tiver aí, me avisa. Eu não conheço. Então, o que acontece é, você trabalha com... Claro, você tem épocas onde você tem uma sazonalidade por conta das férias, das viagens e etc. Mas você não compra aquilo que você não precisa e que... tem um carinha no meio do jogo aí, do Autoparts, que ele é muito importante, que é um mecânico. Tá? 89% do que se troca nos carros, na manutenção do carro dentro da oficina mecânica, o mecânico escolhe o fornecedor e escolhe a marca da peça. Então, que é a maioria esmagadora. Então, ele é o decisor. Então, a gente tem que conversar com ele também. Já tem um corte já aí, ó. Já tem um corte pro podcast. Já tem mais munição pro próximo podcast. Cara, são tantos assuntos, mas eu realmente vou ter que finalizar com vocês. Anderson, eu preciso que... Então, o Oda já deixou pra gente claro aqui qual é a grande sacada, né? São dados realmente para o ano que vem, né, Oda? 2026. Daqui a pouquinho eu vou te pedir para você passar os teus contatos também. E, Anderson, qual é a tua grande sacada para 2026 para o lojista com relação à área contábil? Decidir se quer continuar operando em modo de sobrevivência ou se quer evoluir para o modo de performance. Trabalhar no modo de sobrevivência tem suas exigências e seus retornos. Trabalhar no modo de performance igual. Tudo certo, tudo igual. Você só não pode achar que ambos são a mesma coisa. E achar que em modo de sobrevivência você está performando, porque não está. Então o desafio para o ano que vem é, você que é vendedor de e-commerce, em que modelo você está? Sobrevivendo ou performando? Conta, valor de estoque, nada disso é um indicador de sobrevivência ou de performance. O que vai indicar realmente isso é se você tem um planejamento do teu negócio, um modelo do teu negócio, voltado não para a regra agora, Maurício. A regra agora já está aí sendo validada e daqui a pouco vai ser exterminada. Mas eu estou te convidando a pensar modelo de negócio para 2027, quando essa bendita dessa lei complementar vai começar
a atuar dentro do e-commerce. E aí, se você estiver em modo de sobrevivência, meu amigo, tchau, tchau. Tchau, tchau, né? Tem mais, Legal. tem mais 15 segundos, não? Tem sim. Vai lá. Ô Anderson, quem comprar o teu serviço, quem fizer o planejamento direitinho, vai dormir melhor? Eu não tenho dúvidas. Esse é o legado da minha vida. Então vamos fazer fazer um muito collab com aqueles travesseiros da NASA. Fechou um plano com ele e leva um travesseiro da NASA. Pois é, pra dormir dormir melhor. em paz, Pra dormir né? melhor. Entendeu? Nossa, sensacional. É isso que eu falo, gente. O podcast, a gente trazer conteúdo, trazer educação para o consumidor e para o empresário é um dos meus objetivos de vida. Então é legal porque eu trago realmente pessoas que realmente querem trazer, né, educar o público para a gente poder pelo menos fazer melhores negócios e mudar e transformar a vida das pessoas, né? Anderson, como que a galera te encontra? Me encontra no meu Instagram, que é dr_, que é aquela tracinho na linha, Anderson Moura. dr_Anderson Moura. Meus telefones, a minha assistente está ali no backstage. Eu não sei de cabeça. A gente vai colocar também no próprio vídeo do YouTube, a gente vai colocar embaixo, né? Se me seguir lá no Instagram. Esse é Instagram, né, Anderson? No Instagram, sim. Lá você já consegue, principalmente a galera de e-commerce, já consegue muita coisa. Todas as dúvidas que tiverem, quiserem perguntar, a gente responde tudo lá. E as empresas? Quais são as empresas que você tem? Eu tenho a Fibonacci, assessoria contábil. Nós somos especializados em empresas de e-commerce. Nós estamos no mercado há mais de 15 anos. E eu tenho a Almeida e Moura, assessoria jurídica. Nós damos a total assessoria jurídica para a galera de e-commerce também. Maravilha. Então, gente, quem precisar entender um pouco mais da questão tributária, jurídica, o Anderson está ali à disposição para ajudar, né, Anderson? Tanto nos canais dele como dentro do Com também. E Oda, como é que eu faço para te encontrar? Eu tenho teu WhatsApp, né? Mas eu não sei se a galera tem, mas como é que a gente faz para te encontrar e quais são qual é a tua empresa? Tá, a minha empresa é Odair Coelho Comunicação, tá? Voltada para marketplace e e-commerce, tá? A melhor forma de me encontrar é no LinkedIn. Odair Coelho, manda mensagem lá que eu respondo. Exatamente, o LinkedIn. Eu não tô tão estético para ficar no Instagram. No Instagram? Colega aí. Bonitão aí, ó. Gente, meus convidados aqui tudo bonitão. Olha aí, ó, pelo amor de Deus. Eu tive que ir pro Instagram por força dos negócios. Dos negócios. E aí, só colocando, legal. Eu tenho, né, mais de 30 anos aí no mercado automotivo, mas não só no mercado automotivo, né? Então eu já já criei contas aí e estratégias de e-commerce para outras áreas também. Mas, claro, o mais forte aí é o automotivo mesmo. Ah, legal. Eu conheci o Oda, você estava no Mercado Car, né? Isso. Nossa, adorava ir no Mercado Car. Adoro ir no Mercado Car porque tem um mundo de coisas lá, né? Eu achei bem legal. Legal. Então é no LinkedIn que a galera te encontra. Odair Coelho no LinkedIn. Odair Coelho. Então acho que é isso, né, gente? Putz, eu queria poder conversar muito mais. É que hoje tem um podcast, depois a gente pode fazer mais uma Masterclass, depois mais uma mentoria. Eu acho que é importante, Maurício, eu tenho isso como missão de vida. Trazer conteúdo, trazer o conhecimento para as pessoas, porque as pessoas não sabem. Pois é. Esse conhecimento que vocês têm, que o Anderson tem com relação à área tributária e jurídica, que você tem com relação ao e-commerce de fato, como atuar dentro do marketplace e num nicho específico que é auto parts. Então a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por carro, todo mundo, a maioria tem carro e a gente realmente precisa saber. E é um nicho muito legal para você também poder trabalhar, para você vender. Eu lembro que eu fui uma vez naquela empresa lá em Marília. Como é que é o nome dela? A Connect Parts, que é fui lá. Foi uma das primeiras. No né? E-commerce, ele prestou. E tem muita gente que passou pela Connect Parts que está atuando muito bem no e-commerce hoje. E-commerce. Ele foi uma... Como é que é? Ele foi um dos que amassou barro para o e-commerce chegar no que é hoje, o e-commerce automotivo. Tem muito valor. Tem muito valor. E empresas como o Mercado Car, por exemplo, que você trabalhou também, outras, né, menores que acabam também trabalhando aqui em São Paulo. Mas o importante é isso, é o conteúdo, a gente poder trazer e ajudar a comunidade. E eu quero agradecer vocês muito, né, pela presença e agradecer também a todo mundo que acompanhou o podcast. É o Líderes de E-Commerce, o podcast do Com Educação. Eu sou o Maurício Guimarães, eu sou o diretor comercial do Com. Também sou criador da metodologia Sexy Business. Vocês podem me procurar também no LinkedIn, Maurício Guimarães, ou no meu Instagram, que é mal.guimarães com 2 S no final.
ou o próprio Instagram da Conecon, que é Conecon Oficial, e lá também no LinkedIn também nós temos o Conecon Oficial. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meus mestres, muito obrigado também tchau, pela Maurício. presença de vocês. E, gente, até mais, um abraço, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.